finalmente chegamos ao vídeo do planejamento semanal. O planejamento semanal é muito importante, porque a gente, na verdade, está antevendo, está avaliando, está pensando em como será a nossa próxima semana. Então, você, na verdade, avaliar sempre, né? E se antecipar aos problemas que podem vir é muito interessante e necessário para que nós tenhamos uma semana produtiva. Nessa jornada, nós teremos muitas atividades a serem realizadas nessa semana. E por isso, um planejamento semanal bem fundamentado e funcional é fundamental para que tudo ocorra da melhor maneira possível. O planejamento semanal ele pode ser feito de várias maneiras. Nas papelarias você encontra os planners, tem vários tipos, esse aqui é um bem simplesinho, mas é funcional. Ou então você pode simplesmente utilizar papel e caneta. E quando você for montar esse planejamento, gostaria que você desse atenção para os seguintes pontos. Lembra da rotina que nós conversamos no vídeo anterior? Ela vai descrever aquele passo a passo para você atingir os seus objetivos e ela deve ser constante no planejamento semanal. Aqui, nesse exemplo que eu vou dar para vocês, eu não estou detalhando a rotina. Nós estamos sugerindo para vocês. Nós estamos sugerindo uma rotina matinal e uma rotina noturna. Só que se eu fosse descrever tudo que nela contém, o quadro ficaria muito poluído. Então eu preferi colocar somente o título rotina matinal. Então vamos comigo. Olha, então rotina matinal, né, é aquele conjunto de atividades que eu falei para você, ele vai estar aqui constante no nosso planejamento. A rotina noturna também. Mas você pode ter várias rotinas, você pode ter um esquema um pouco diferente desse, tá? Esse daqui é uma sugestão nessa jornada. Lembra do primeiro vídeo que nós falamos sobre aquelas atividades que são importantes, que já foram agendadas? Então você vai trazer daquela agenda para cá. Então, por exemplo, eu dei um exemplo aqui básico de uma família que tem, né, uma criança que tem aula de violão, você vai ter que levá-lo. Então, segunda e quarta teria aula de violão da criança. Terça e quinta, academia, por exemplo. Sexta-feira aqui, um dentista marcado. Então, essas atividades que já tinham sido agendadas, estavam, né, lá na sua agenda, na sua lista de compromissos, elas vêm para o planejamento semanal. Outras atividades que também vêm são aquelas atividades que nós tínhamos listados como urgentes. Se são urgentes, né, não tem jeito, você vai ter que realizar. Só que antes de você trazer para a agenda, você tem que avaliar o tempo de duração para saber onde você vai encaixar nela. Antes de você colocar isso nesse planejamento para essa semana agora, gostaria que você ficasse atento ao seguinte. Na quinta-feira nós teremos o dia cheio. Então gostaríamos que vocês não agendassem nada além dos compromissos já marcados. E deixasse para você realizar nos seguintes dias. Na quarta-feira à tarde e na quarta-feira de manhã você terá um período aqui de folga. Você também terá período de folgas na terça à tarde e na segunda à tarde. Então, para essas atividades, é melhor que você resolva nesses períodos para que não comprometer os desafios que nós teremos na jornada. Então, o planejamento semanal é formado disso, das rotinas, dos compromissos já agendados e daquelas atividades que você gostaria de realizar conforme a prioridade. Então, aqui nós colocamos a prioridade como as atividades urgentes. Mas você também poderia incluir também as atividades importantes e as atividades circunstanciais. As circunstanciais, elas são interessantes porque às vezes acontece muito imprevisto, né? A vida é cheia de imprevistos, isso aí é inevitável. Então você não pode ter uma rotina muito rígida, com horários muito definidos, porque se tiver algum imprevisto, acaba bagunçando tudo. Então você tem que deixar uns períodos de folgas para os próprios imprevistos. Mas se acontece um imprevisto bom, isso pode acontecer também, pode lhe sobrar algum tempo, você pode realizar aquilo que você tinha colocado naquela sua lista de circunstanciais. Então, algumas atividades é bom que você tenha uma listinha do lado, para quando tiver qualquer imprevisto, sobrou algum tempinho, você realizar aquilo que você colocou na sua lista lá de desejos, por exemplo. Então, na realidade, o planejamento ele vai constar de atividades que são urgentes, atividades que são importantes e atividades que são circunstanciais.
para essa semana, o planejamento que nós teremos é basicamente esse. Mas isso aqui é um modelo para que você possa seguir e fazer as outras semanas também aí na sua casa. Espero que esse vídeo tenha sido útil e que possa te ajudar. Então, até os próximos desafios e as próximas atividades. Até lá!